Oh, aleluia. Aleluia. Diga: Senhor Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de João. No capítulo 1, versículo 11. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas, vamos ler juntos? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Este mistério, muitos viviam falando, desde o princípio, em todo o Velho Testamento, todo o princípio, porque era anunciado que o Salvador viria, o Salvador estaria entre nós. Mas o que Deus fez na nossa vida foi muito mais. Foi além daquilo que nós podíamos imaginar, do que toda a humanidade, do que todos os homens pudessem compreender. Na verdade, o que o homem queria era apenas sair do jugo, do peso do pecado. O que o homem desejava era apenas ter a certeza de que eles iriam se encontrar com Deus. Porque eles sabiam que o homem estava afastado de Deus por causa do pecado. E que por mais que se sacrificasse animais, aquele perdão era momentâneo. Não podia fazer cobertura sobre os pecados, não trazia libertação. Então Jesus Cristo veio, e a palavra diz que Ele veio para os que eram seus, mas não receberam. Mas a todos quantos o receberam, Ele deu o poder de ser feito filho. O que é receber a Jesus? Muitos imaginam que receber a Jesus é apenas uma confissão. É apenas eu declarar que eu sei quem é Jesus, declarar que Ele é o Senhor da minha vida. Só que na verdade, é muito mais do que isso. Porque nós vemos que os discípulos andaram com Jesus. Eles sabiam quem era Jesus? Sim ou não, meu irmão? Sim ou não, meu irmão? Quando você anda com uma pessoa, você sabe? Você sabe. Eu não conheço às vezes por completo, mas eu sei quem é. Eu sei quem é o Arthur, sei onde ele mora, sei quem é a mãe dele. Conheço. Eles sabiam quem era Jesus. Eles haviam recebido Jesus na vida deles? Sim ou não? Sim. Eles andavam com Jesus por toda parte. Mas perceba que dois deles conheciam Jesus, recebeu a Jesus, mas não tinham salvação. Um porque o traiu, e o outro porque Jesus disse: você não crê em mim. A tua fé, Tomé, é zero. Você é um incrédulo. O incrédulo tem vida eterna? Sim ou não, meu irmão? Não. Então receber a Jesus é algo a mais, não é apenas como nós compreendemos de uma forma simples. Receber a Jesus é uma posição, porque Ele diz que nós fomos transportados, houve uma mudança. A primeira coisa que eu tenho que fazer, meu irmão, muitas pessoas dizem: Senhor, muda a minha vida, transforma a minha vida, mas para Deus transformar a nossa vida, primeiro Ele tem que transformar os nossos pensamentos.
Os nossos pensamentos têm que mudar. Eu não posso ser um cristão com os mesmos pensamentos errados e velhos, porque eu vou cair nos mesmos erros e vou ter um título de cristão, mas não vou viver a plenitude. Quem quer viver a plenitude aqui? Glória a Deus, meu irmão. Então a palavra diz que houve uma mudança, em que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino de Jesus, um reino de luz, em que a palavra diz assim, olha, a luz resplandece nas trevas, a verdadeira luz ilumina todo homem. Então hoje, diga hoje, eu vivo no reino da luz de Jesus. Amém? Eu não posso ser confundido e achar que eu vivo num reino de trevas que é esse mundo. Não, eu estou no mundo, mas eu vivo, diga eu vivo, no reino da luz. Mesmo que as trevas tentem se levantar, a luz de Jesus prevalece contra as trevas. Mesmo que o pecado tente se mostrar mais forte, a santidade e a luz de Jesus prevalece contra as trevas. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, receber a Jesus significa uma posição, uma mudança de vida. Nós fomos transportados para o reino dele. E ele diz que agora nós temos uma nova filiação. Mas não éramos de Deus desde o princípio? Não. Porque o próprio homem entregou o domínio a Satanás. Então o que é que nós éramos? Criaturas. Fomos criados por Deus, mas sem filiação. Deus retorna a sua filiação ao teu povo. Retorna o direito que Ele deu desde o princípio e que Ele retomou em Jesus Cristo. Sabe, meu irmão, se você for ler o Novo Testamento, e você caminhar, você vai ver que a maioria da palavra se consiste em um dia. O dia da morte de Jesus Cristo. Naquele dia, tudo que nós imaginávamos, esperávamos, sonhávamos, aconteceu. Tudo foi dividido ali, entre antes e depois. Quando verdadeiramente eu recebo Jesus na minha vida, aquele dia se faz presente na minha vida. Então, a partir daquele momento, Jesus Cristo morre por mim na cruz. Eu recebo o seu sacrifício e sou liberto. Você é livre hoje, meu irmão. Você não é escravo da tristeza. Você não é escravo da enfermidade. Você não é escravo das dificuldades. Você não é escravo dos teus pensamentos. Você não é escravo das tuas lembranças do passado. Ah, mas sempre elas vêm. Mas você não é escravo delas. A posição de filho significa que você hoje é livre. Significa que hoje Deus te colocou em outra posição. Reconhecer a posição que eu estou significa que eu sou de Jesus. Significa que a minha vida agora é nova, porque Ele disse que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Qual é a vida que você tem vivido hoje? É a nova ou você tem retornado à velha? A palavra de Deus, ela transforma os nossos pensamentos. Ela muda o nosso modo de pensar para que você entre na realidade de Jesus Cristo. Entre na posição que Deus te deu. Não adianta eu ter uma herança e não souber que aquela herança é minha. Ou imaginar que aquela herança está distante de mim. Quando eu sei que eu tenho uma herança, eu sou beneficiado por ela. Quando eu sei que eu tenho uma herança, eu vou viver aquilo que Deus preparou para mim. Eu vi uma história essa semana de uma mulher que recebeu uma grande herança, lá em Orlândia. Muito grande. E ela ficou muito rica.
Só que o cheque sem fundo dela não para, está saindo por toda parte. E aí a pessoa que me contou falou assim, eu não entendo aquilo. Falei, talvez porque ela ainda não inteirou da realidade da vida dela, de quem ela é, a posição que ela tem. Ela está vivendo ainda lá no passado. Está vivendo daquela pobreza que ela vivia antes. E aí essa pessoa disse, não, essa semana ela ligou desesperada para mim. Aí eu falei, então acho que agora ela acordou. Não. Por quê? Quantos cristãos vivem com tanta dificuldade? Triste, abatido, meu irmão. Essa não é a realidade que Jesus Cristo conquistou para você. Quantos concordam comigo? Diga glória a Deus. O que é ser filho? Ser filho é ter direitos. Você faz parte da herança de tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou lá na cruz. O que Ele conquistou lá na cruz é seu direito, é sua herança. E a palavra diz que Ele expôs todos os nossos inimigos lá na cruz. Como? Porque havia um escrito de dívida que pesava contra nós. E que nós não tínhamos condições de pagar. Nós não tínhamos condições, por mais fiéis que fôssemos, por mais dedicados que fôssemos, por mais vigilantes que fôssemos, nós não tínhamos condições de pagar esse escrito de dívida. Ele estava lá e constava, diz a palavra, em ordenança contra nós. Poxa, mas não foi eu que fiz isso, mas eu recebi essa herança. Lá em Adão. Lá no princípio, essa herança veio. Está no DNA do homem. Quer um homem acredite ou não acredite. Nenhum homem que está nessa terra tem a capacidade de salvar a si mesmo. Por isso que como é triste uma pessoa morrer sem Jesus Cristo, meu irmão. Não adianta missa de 7º dia, não adianta chorar o dia inteiro, não adianta clamar, dobrar os joelhos, não muda mais nada. Pois a oportunidade que nós temos de viver a filiação é hoje, é em vida, é agora. Por isso, Deus quer abrir os nossos olhos. Diga, Senhor, abre os meus olhos, porque eu quero ver, Senhor. Lá em Efésios diz assim, olha, não andai como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque eles são maus. Eu não posso ser um cristão vivendo escravo de alguma coisa, porque eu sou livre. Eu sou livre. Quando a princesa Isabel aboliu a escravatura no Brasil, muitos escravos viveram por muitos anos como escravos, porque eles nem sabiam o que era liberdade. Então eles imaginavam que eles tinham que viver daquele jeito. Não havia mais nenhum escrito de dívida contra eles, nenhum papel lá para o senhor feudal, dizendo, olha, você é dono desta pessoa, mas ela continuava ali vivendo como escrava, sem direitos, sem nada, porque a mente estava cauterizada. Eu preciso transformar a minha mente, mudar os meus pensamentos com a verdade da palavra. Quando os meus pensamentos são mudados pela palavra, eu começo a viver. Eu começo a tomar posse, a pisar na terra prometida que Deus me deu. Abraão foi arrancado da sua família, e Deus tirou ele e trouxe ele para um lugar que ele havia ordenado. Parecia que Abraão tinha perdido aquela herança, porque ele era muito rico, a sua família era muito rica. Mas quando ele chegou lá onde Deus havia ordenado, Deus olhou para ele e disse assim, olha, dá uma olhada aí ao seu redor. E ele começou a olhar, olha, por toda parte, tudo que a tua vista vê, a partir de hoje é teu. Oh, glória a Deus. Quando nós estávamos lá no mundo, parecia que nós tínhamos liberdade, parecia que tínhamos alcançado alguma coisa, mas hoje, meu irmão, Deus diz para você, olha, o que você puder ver, é o que Ele te dá hoje. Começa a sonhar com a realidade de Deus hoje, de felicidade, de alegria, de prosperidade, de saúde, daquilo que Deus preparou de melhor. Meu irmão, eu não posso anular a cruz de Cristo.
Eu não posso deixar que o sacrifício de Cristo seja em vão pela minha vida. Eu não posso comemorar a Páscoa no domingo, a ressurreição, dizer, oh glória, Jesus Cristo vive, mas na segunda-feira viver como escravo. Viver aprisionado por alguma coisa que martela na minha mente, dizendo que é aquilo. Porque na verdade não é, meu irmão. Você não é o que você pensa, você não é o que as pessoas dizem, você é aquilo que Deus diz que você é, meu irmão. Pega a tua Bíblia e diz assim, eu sou tudo aquilo que Deus escreveu nesta palavra. Eu sou tudo, tudo. Oh, meu irmão, nós temos que começar a receber esta palavra na nossa vida, no nosso coração, como uma verdade. Como aquilo que Deus preparou para mim. Porque, na verdade, muitos leem a Bíblia, acham muito bonito, olha que mensagem linda que o pastor deu. Não, meu irmão, é para essa palavra estar marcada aqui no teu coração, e você andar pelo dia, pela noite, dizendo assim, eu vou viver por essa palavra, ela está aqui no meu coração, Senhor, eu sou tudo aquilo que o Senhor preparou, tudo aquilo que o Senhor conquistou lá na cruz do Calvário por mim. Isso significa poder, meu irmão. Deus nos deu poder, Ele não disse, você é um filho. Não, qual filho? Um filho. Não, Ele disse, a partir de hoje você tem o poder de ser filho. Você não é filho de um estranho. Você não é filho de um qualquer, que não tem herança nenhuma, nem tem onde cair morto. Você é filho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, meu irmão. Você é rei como Ele, porque Ele disse que nós somos reis e sacerdotes sobre essa terra. Você tem uma posição espiritual, em que tudo aquilo que se levanta contra você está abaixo dos teus pés. Quando a palavra diz, meu irmão, que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, Ele diz também que o diabo está abaixo dos nossos pés. Oh, aleluias! Ele é o cabeça, comanda a nossa vida, mas nós somos o corpo, nós estamos acima de toda a força do mal, meu irmão. Por isso que quando você se levanta, toma a posição na qual Deus te deu, o inimigo reconhece. O diabo não teme nome, meu irmão. Ele não teme quem é cristão, quem não é cristão. Ele teme aquele que sabe quem ele é. Quando eu sei que eu sou um cristão, quando eu tomo uma posição e a minha oração é de filho, não é uma oração de qualquer. Ai, Senhor, não, tadinho de mim, coitadinho de mim, Senhor, o que será de mim? Isso não é oração de filho. Porque a palavra diz assim, olha, entrai com ousadia diante do trono da graça, meu irmão. Oh, aleluia. Entrar com ousadia significa que é meu. Ele conquistou para mim, é meu. Ele me deu autoridade, é meu. Não há nada que possa contra a minha vida. Nem que se o inferno inteiro se levante, meu irmão, Deus é ao teu favor. Davi dizia, mesmo que um exército se levante contra mim, e mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, diga assim, eu não temerei mal nenhum, porque Deus é comigo. Amém? Sabe, o diabo ruge como leão, mas ele não é leão. Leão da tribo de Judá é Jesus Cristo. Ele grita como leão, mas ele não é leão. Ele quer mostrar o que ele não é. Porque a palavra diz que ele é mentiroso desde o princípio. Tudo que ele mostra é mentira. As dificuldades que você vê, que parecem ser tão intransponíveis, meu irmão, Deus é maior do que todas elas. Aquilo que parece ser impossível, não é a realidade da sua vida, porque você vive e crê num Deus que traz na tua vida todas as coisas, meu irmão. Ele torna possível todas as coisas àquele que crê. Você crê? É tempo de nos levantarmos. Há muitos cristãos que têm vivido uma pobreza espiritual. Alguns, como Esaú, que por um prato de lentilhas vendeu o seu direito de filho. Deus havia dado a ele, não era o pai dele que deu, Deus tinha dado. Deus é quem estabelece quem seria o primogênito. Ele recebeu.
ele tinha o dobro da herança, ele tinha autoridade sobre a casa dele na ausência do seu pai, ele tinha uma capacidade que veio de Deus, mas vendeu, entregou por nada. E a palavra diz: não seja um profano como Esaú, que vendeu o seu direito por um prato de lentilhas. Quantos cristãos têm deixado tudo isso, pelas suas paixões, pelos seus desejos, para viver lá no mundo, meu irmão? O mundo que existe lá fora é mais um engano, é mais uma mentira de Satanás, que tenta se levantar e mostrar as suas riquezas, os seus prazeres, mas é mentira. Quando o mundo tentar te seduzir, meu irmão, diga a ele quem ele é. Olha, mundo, você jaz no maligno, eu sou de Deus. O mundo jaz no maligno. Ah, mas tudo está tão aí, não é? Livre, tão fácil, lógico. Porque a palavra de Deus diz que nos últimos tempos, meu irmão, seriam tempos difíceis. É bíblico. Por isso as coisas estão aí de uma forma tão escancarada, tão aí lançada diante dos homens. Mas na verdade, nós fomos chamados para viver num reino de luz, meu irmão. Por mais que tudo isso tente cercar a nossa vida, as bênçãos de Deus cercam muito mais a nós. Pois Davi dizia: Deus prepara uma mesa, um banquete diante dos meus adversários. Para vencer muitas vezes e prevalecer, isso é feito com dor, meu irmão, dói. Renunciar o pecado, os nossos prazeres, dói. Mas, quando nós fazemos assim, nós tomamos posição e entramos no benefício de Deus e vivemos o poder de ser feito filho de Deus. A renúncia dos nossos prazeres nos dá, diga assim comigo, autoridade. O que nós precisamos neste mundo é viver debaixo deste poder. Você não precisa, meu irmão, do favor dos homens. Você não precisa do aplauso das pessoas. Você não precisa ficar, como Saulo disse agora há pouco, ansioso, preocupado com tantas coisas. Não, você precisa entrar no descanso do Senhor e saber que Deus trabalha para todos aqueles que nele confiam. Você confia no Senhor, meu irmão? Olha para o teu irmão e diz: Deus trabalha ao teu favor, meu irmão. Aleluias. Aleluias, meu irmão. Sabe o que acontece? Vou dizer algo para você. Nós precisamos muitas vezes chacoalhar a nossa vida. Nós nos acostumamos a vir na igreja, nós nos acostumamos a fazer as nossas orações, nós nos acostumamos a fazer uma leitura da Bíblia, tudo isso é muito bom, mas há momentos que nós precisamos chacoalhar a nossa vida, para que nós possamos entrar no eixo, reconhecer quem nós somos, tomar posição. Poxa, mas eu vou na igreja, eu faço isso, por que tudo isso está ao meu redor? Esquece os porquês, meu irmão. Levanta na posição que Deus te deu, meu irmão, que o inimigo vai reconhecer e vai fugir da tua vida. A palavra diz: sujeitai-vos a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resiste. Resiste. Por que é que você não resiste? A carne tem falado mais alto? Então se encha do Espírito. Se encher do Espírito é mergulhar em Deus, mergulhar no prazer de estar com Deus, de falar com Deus, de fazer aquilo que Deus ordena, de meditar na sua palavra. Quando você medita nessa palavra, essa verdade, ela muitas vezes, até os seus pensamentos podem voar, mas ela começa a ser plantada no teu coração. Ah, mas eu já li, eu já orei, eu estou em tantas lutas. Não importa, meu irmão. Essa palavra é o teu porto seguro. E quando você medita nela, ela começa a ser depositada. O depósito desta palavra é o teu coração. Enche o teu coração de coisas boas. Se o que está exalando da tua vida não é bom, é porque lá no teu coração ainda existe um depósito de coisas ruins. Más conversações.
más companhias, assuntos que não trazem nenhum proveito na tua vida, começa a se encher. Porque lá em João diz assim, que a palavra purifica, estáis limpos pela palavra. Então quando você enche da palavra, ela começa a purificar, ela vai tirando as impurezas, vai tirando, até que você fica limpo, e aí você fica liberto. Você diz, glória a Deus, que maravilha. É assim que acontece na nossa vida. Você já é um cristão amadurecido, que não pode viver de quartas-feiras, de sábados. Você precisa de viver, diga assim, eu preciso viver pela palavra. Eu preciso me encher desta palavra, meu irmão. Você precisa se encher, eu preciso me encher desta palavra. Conviver com ela, diga assim comigo, todos os dias. Amém? Não é de tempos em tempos, todos os dias. Todos os dias conviva com esta palavra. Todos os dias procure o que é que Deus quer falar com você nesse dia. O que é que Deus quer colocar no teu coração nesse dia? Senhor, fala comigo. Pede. Senhor, toca agora no meu coração. Tantas coisas más tentando me cercar, Senhor, mas não é isso que o Senhor preparou para mim. O Senhor já preparou para mim um banquete de vitória. O Senhor já preparou um dia de bênçãos para mim. O Senhor já preparou, Senhor, um mês de abril abençoado. Vamos entrar assim, meu irmão, neste novo mês? Amém? De vitória. É interessante que a palavra de Deus, em Salmos diz assim, que a cada manhã, as misericórdias de Deus se renovam sobre a nossa vida. Significa que a cada dia, Deus tem algo novo para cada um de nós. Cada dia. Quem é que decide viver isso? Diga, sou eu. É você. Sou eu que decido. Senhor, hoje eu quero viver. Abre os olhos do meu entendimento. É a oração de Paulo em Efésios. Abre os olhos do meu entendimento para eu compreender a altura, a profundidade, o comprimento, a largura, para que eu possa conhecer, Senhor, a Tua vontade. Porque eu sei que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável sobre a minha vida. Que mesmo que as coisas não estejam bem agora, o Senhor vai transformar tudo isso na minha vida em uma grande vitória. Oh, aleluias, meu irmão. É assim que Deus faz. É assim que Deus realiza na vida de todo aquele que reconhece o poder que recebeu. Quando Jesus estava ali com os seus discípulos, Ele deu uma ordem, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. É isso que vocês vão fazer, mas espera um pouco. Por enquanto vocês vão ficar aqui parados. Vocês vão ficar aqui até que venha o poder, o Espírito Santo. Amém, meu irmão? Eles não podiam fazer nada, porque Jesus disse para eles, quando vocês receberem o poder, vocês vão. Quando nós saímos da nossa casa, nós temos que ter consciência do poder que nós temos na nossa vida. Senhor, diga, Senhor, põe a mão nos teus olhos e diga, me faz enxergar o poder de filho que o Senhor me deu. Amém. Aonde Jesus ia, as portas se abriam. Até dos pecadores. Todas as portas se abriam diante de Jesus, porque nele estava o poder. Sobre a tua vida está o poder, meu irmão. Por onde você for, as portas vão se abrir. Eu profetizo isso sobre a tua vida hoje, meu irmão, que as portas vão se abrir sobre a tua vida. Quando você chegar naquele lugar, Deus já foi adiante de você e já abriu as portas. Ele vai produzir o sobrenatural. Creia nisso. Nós não podemos apenas, meu irmão, ser religiosos, de cantar, de declarar, de falar, não. Mas nós precisamos viver. Acreditar naquilo que nós falamos. A Bíblia não é faz de contas, não é história.
Por isso Jesus diz assim, ó, em verdade, eu vos digo. É verdade. E ele afirmava. Em verdade eu vos digo. E é verdade. Não é apenas para vocês ouvirem. É verdade. Quando os discípulos estavam ali pescando, não eram discípulos, eram apenas pescadores, e eles viram o que Jesus fez, eles deixaram as redes, tudo, e o seguiram. O que é que tinha mudado na vida deles? Alguma coisa? Nada. Eles tinham recebido uma grande bênção, tinham, mas até largaram, porque os peixes que eles pescaram ficaram tudo lá atrás, a rede ficou. Pelo contrário, quando eles foram com Jesus, eles saíram no prejuízo, ficou barco, ficou rede. Não é assim, meu irmão? É assim que o mundo vê. Mas o dia que Jesus parou eles assim, disse assim, olha, vocês não querem seguir aquele povo ali? Porque para eles ficou pesado. Eles disseram assim, Senhor, como é que nós vamos deixar, se em Ti nós encontramos as palavras de vida eterna? Oh, aleluias, meu irmão. Por isso que Jesus conta uma parábola dizendo assim, de um homem que tinha riquezas, mas um dia ele encontrou uma pérola, e aquela pérola para ele tinha tanto valor, que ele vendeu tudo que ele tinha, e comprou aquela pérola. Oh, aleluias. Você não precisa da bênção, meu irmão, você tem o dono da bênção, você tem aquele que produz a bênção dele todos os dias na tua vida, meu irmão. Para de olhar as dificuldades, para de olhar os problemas, como é pequena as bênçãos, irmão, em relação ao Deus que nós temos. Quantas pessoas perdem o poder de filho, porque viram a bênção. Hoje minha irmã me ligou e disse assim, vamos orar para aquele irmão, vamos, porque ele veio aqui ao grupo, e ele tem um alto currículo, trabalhou em multinacionais, fala acho que 3 ou 4 línguas, mas fazia 6 meses que não tinha emprego, e já estava passando dificuldades. Então os irmãos começaram a orar. Foi uma época que fizemos uma campanha na igreja, e não me lembro qual campanha, mas e começamos a orar, e apareceu a ele um emprego, dentro da cidade de Ribeirão Preto, de um salário altíssimo, e ele ficou maravilhado, disse, olha o que Deus fez, que maravilha, porque ele tinha batido todas as portas, e esse currículo já estava esquecido, e Deus fez. E ela disse, então, aí depois daquele tempo, ele parou de vir, parou de ir na igreja, porque ele queria uma bênção. Eu quero o poder em você, meu irmão, e esse irmão vai voltar ao poder de Deus, em nome de Jesus. Nós temos o poder de Deus, meu irmão. Não fique maravilhado com aquilo que Deus faz. Os discípulos chegaram e disseram, Senhor, nossa, nós vimos as vidas sendo libertas, curadas, tantas coisas maravilhosas, porque o Senhor nos deu autoridade. E ele disse, que maravilha, eu vi também. Eu vi Satanás caindo como um relâmpago. Mas não fiquem maravilhados com isso não. Fiquem mais alegres, porque o nome de vocês está escrito lá nos céus. E hoje vocês têm o poder de ser filhos. Você tem o poder de filho, meu irmão.